Ó, tá chegando a nossa hora, hein? Semana que vem, curso gratuito. Terça-feira a gente começa, vai ser a semana inteira. Já já vou falar disso. E eu já quero entrar nesse clima, responder algumas perguntas que eu tô recebendo. Eu falei em outros vídeos, né, ao longo da semana, que eu coloquei um link para todo mundo que está se cadastrando, que está se inscrevendo no curso gratuito, para vocês poderem entrar ali, deixar suas perguntas, dúvidas, o que vocês buscam, né, a respeito do gelato, aprender, enfim. E então eu já separei algumas delas, vou começar hoje aqui. Domingo eu volto aqui, segunda-feira também, para na terça a gente começar com tudo, hein? Com tudo em cima. É isso daí. Bom, quem não me conhece ainda, eu sou Rafael Ambrosin. Eu ensino você a fazer gelato italiano aí na sua casa e gelatos com qualidade de gelateria italiana, ok? O gelato verdadeiro, assim como se faz aqui na Itália nas gelaterias. Vou dar aqui só uma rápida relembrada, porque tem muita gente ainda que não me conhece, muita gente que não viu, que até me conhece, mas não viu ainda eu falando sobre o curso gratuito. A gente começa na próxima terça-feira, 1º de outubro, ok? Curso online, gratuito. Gente, eu vou abordar de cabo a rabo, falar gelato italiano, trazer um monte de informação. A gente vai fazer gelato juntos, vai ser bem bacana, ok? Vai ser uma semana completa, ó, eu acabei de falar, né? Na verdade, no domingo eu já vou começar a falar, trazer mais tirar dúvidas do pessoal que fica, né? Poxa, mas o que eu tenho, o que eu preciso para o curso e tal, eu quero aproveitar 100%. Então, domingo eu já vou trazer esse assunto, falar sobre os utensílios que a gente precisa. Vocês vão ver que é uma coisa tão simples perto do que a gente imagina que é necessário para fazer gelato. Na segunda-feira depois, eu também quero fazer aí um bom esquenta, né? Um aquecimento para a gente chegar na terça, tudo funcionando, ninguém perder o curso, tá bom? É uma ótima oportunidade, né? Para quem quer ter aí uma nova atividade prazerosa, quem quer, preparar um gelato para os filhos, para a família, quem quer ter momentos de prazer consigo mesmo para se desligar da correria do dia a dia, é uma ótima oportunidade. O gelato, ele dá também, além do prazer, né, da gente tomar, que é coisa mais gostosa que tomar um gelato italiano, bem gostoso, né? Um gelato saboroso, cremoso, do jeito que é mesmo o gelato. Além disso, também tem outras vantagens fazer gelato, certo? Vamos lá, vou pegar aqui direto as perguntas que eu vou responder, são perguntas que vocês escreveram, tá bom? Talvez não você, mas o pessoal que está entrando se inscrevendo para participar do curso gratuito. E se você quiser deixar sua pergunta também, pode ser nesse formulário para quem vai participar do curso, pode ser aqui, ó, aqui mesmo nos comentários do vídeo, tá? Porque assim eu posso pegar domingo também e responder, na segunda-feira a mesma coisa, e fazer um curso melhor ainda para que eu atinja as expectativas que você tem. Vamos lá, ó. Uma delas aqui, ó, como seria possível alguém que não tenha muitos recursos, que não tem equipamentos, fazer gelatos? Eu acho muito bom essa pergunta, é muito bom deixar claro, inclusive durante o curso, a semana que vem, eu não só vou falar disso, mas eu vou também mostrar como é possível a gente fazer gelato em casa, tá? A gente alcançar os resultados da gelateria mesmo estando em casa, mesmo não tendo toda a estrutura que uma gelateria tem.
tá? É muito possível, é muito possível. A gente não precisa ter. Eu não tenho. Olha, eu não tenho nenhum equipamento aqui, vamos ver para não ser mentiroso e depois... Porque, é claro, eu sou um apaixonado por gelatos italianos, ok? Eu adoro isso. Se eu pudesse ter uma máquina aqui de gelateria, eu teria. Eu só não tenho uma máquina de gelateria em casa porque o mínimo que uma máquina de gelateria faz são 4 kg de gelato. Onde que eu vou colocar 4 kg de gelato? Como que eu vou consumir 4 kg de gelato? É exagero. Tá? A não ser que eu faça gelato, eu vou fazer 4 kg de gelato do mesmo sabor e esperar sei lá, 4 kg de gelato. Vou levar 15 dias para comer. Consequentemente, o gelato, enfim, no congelador, ali, abre e fecha, a tendência é que ele vai mudando um pouco de estrutura. Então, para que eu vou ter uma máquina aqui, apesar de eu desejar muito isso? Eu não tenho. Tava falando, né? Quais utensílios eu tenho aqui que são utensílios profissionais de gelateria? Talvez a paleta de gelato, sabe aquela espátula que você coloca no gelato? Que você coloca não, né? Que nas gelaterias tem. Você vê lá a vitrine com gelato e a espátula, né? Em cada sabor tem uma espátula e aí a pessoa ali da gelateria pega e faz para você o gelato que você pediu. Aquilo eu tenho, porque aquilo é pequeno, aquilo eu posso usar aqui em casa nos meus potes menores, enfim. E como eu falei, eu sou um apaixonado por gelatos. Eu teria, nem que seja para pendurar na parede aqui, porque eu adoro isso. Mas falar que para fazer os meus gelatos eu uso um equipamento especial, um equipamento extremamente profissional que sem ele eu não conseguiria, eu não tenho nenhum. Eu tenho a minha máquina de gelato ali, a minha sorveteira, é uma sorveteira caseira, não é nada de outro mundo, não é que nem a máquina de gelateria que custa 30 mil euros. Ok? É totalmente acessível, é uma sorveteira caseira, ela eu tenho, porque eu fiz gelato por muito tempo na mão e aí eu falei, como eu acabei de falar, né? Eu sou um apaixonado por gelatos. O que eu tenho oportunidade de comprar, eu tenho, mesmo estando em casa. Até aqui perto, ó. Tá vendo? Eu precisaria ter isso aqui em casa. Aqui a gente chama de copeta, né? São os copinhos para gelato. Eu preciso ter isso aqui em casa. Eu posso tomar um gelato até num copo, numa xícara, num potinho de vidro, num potinho de porcelana, em qualquer coisa. Mas eu gosto. Eu gosto de gelato, então eu compro, mas eu precisaria? Não precisaria. Isso também não é uma coisa que, é de outro mundo, custa um absurdo. Eu tenho vontade de ter, entendeu? As coisas de gelato, mas não é necessário. Tanto é que eu nem uso sempre. A maioria das vezes eu tomo nas minhas taças de vidro, porque eu gosto, fica também uma coisa bonita. Mas não é necessário os equipamentos profissionais, equipamentos caros. Não preciso. Agora, claro, se eu falar, eu quero abrir uma gelateria, eu não vou dar conta por muito tempo de manter utensílios caseiros, porque eu preciso fazer em maior quantidade. Não dá, se a termina de fazer, já vendeu praticamente. Então não tem como eu sustentar, eu poderia até começar tentando assim, mas eu ia perceber que eu preciso investir mais, não é o caso, tá? Fazer em casa não é assim, menores quantidades, agora uma gelateria não, né? Você abre uma gelateria, as pessoas sabem que ali tem 30 sabores e vão ali e vão querer o que você tem. É outra história, tá? Então não se preocupa com isso de, poxa, não tenho equipamentos, não posso fazer gelato. Eu até tenho uma sorveteira lá, simplesinha, que eu comprei, ou que era, sei lá, era da minha avó. Ótimo,
Ótimo, usa essa sorveteira, tá bom? Ah, eu não tenho sorveteira. Tudo bem, dá para fazer também. Inclusive no curso eu vou mostrar que dá para fazer também sem sorveteira. Citei também aqui, né, que por muito tempo eu fiz sem ter sorveteira. Eu não gostava ainda, eu não tinha ainda a certeza que eu ia levar isso para frente, que eu ia querer mesmo. A maioria das sobremesas, olha, 95% das sobremesas que a gente come aqui em casa é gelato. Por quê? Eu peguei a mão de fazer, consigo inventar tudo quanto é sabor, então não fico tomando sempre o mesmo gelato, enjoei, não quero mais. Cada dia eu posso fazer um gelato diferente do outro, que eu quiser. Porque eu aprendi, então eu consigo diversificar. E a gente não precisa mais sair, comprar sobremesa, enfim. É gelato, porque a gente gosta demais. Eu aprendi a fazer, tá? Então dá para fazer também sem sorveteira. A hora que você pegar as manhas também e falar, meu, isso é tão bom, vai valer a pena eu comprei eu comprar uma sorveteira porque eu vou utilizar. O problema é quando você compra alguma coisa e fica guardado e não usa, né? Isso é um problema. E uma outra parte também, referente a isso, eu sei que, olha, às vezes a gente fala de gelato italiano, os preços são mais altos do que um sorvete tradicional. Por que isso? Porque utilizam ingredientes melhores, ingredientes com maior qualidade, mais gostosos, ingredientes naturais. Então, comparado com um sorvete tradicional, um sorvete de péssima qualidade, realmente, ele custa um pouco mais caro. Agora, você tem que contar também que as gelaterias têm outros custos além dos ingredientes. Fazer em casa não fica caro fazer gelato. Porque, poxa, para fazer em casa eu não tenho toda uma parafernália para pagar, né? Parafernália é modo de falar, mas eu não tenho toda uma estrutura que acompanha, que a gelateria precisa pagar mensalmente, só para estar aberta ali. Em casa não, a gente vai pegar os ingredientes e fazer o gelato. E custa muito menos do que a gente imagina. Até porque gelato, o que a gente faz? Eu acabei de dizer que a gente usa ingredientes bons e naturais. Mas não são ingredientes caros. Eu não preciso fazer um gelato com o chocolate mais caro que tem disponível. Eu posso fazer um gelato de chocolate com o chocolate do supermercado ali, com o cacau do supermercado. Eu consigo fazer também. É importante só que você compre um chocolate gostoso, um cacau gostoso. Não precisa ser o mais caro. Depois você vai usar o quê? Um leite, açúcares. Isso não custa muito, são ingredientes que a gente tem no dia a dia. Creme de leite, uma nata. Então, assim, os valores não são exorbitantes, tá? Mesmo não tendo muitos recursos, é isso que dá. Às vezes fica esse tema, né? Ai, não tem muitos recursos. Pô, dá a impressão que para fazer gelato em casa precisa ser rico. E nada disso. Não precisa não. Tá? É bem mais simples e custa bem menos do que você imagina. Ok? Legal que você fez essa pergunta e assim, vai ser bacana também porque no curso você vai perceber isso. Como é fácil, como é tranquilo de se fazer em casa, como é acessível para fazer em casa. Muito bem, vamos lá, passar para a próxima. Quais os passos para obter o melhor gelato?
Isso tem a ver com essa que eu acabei de responder também. O passo para obter os melhores gelatos, poxa, você utilizar bons ingredientes. A grande diferença do gelato para outros tipos de sorvete, sendo que o gelato, né? Gelato é um tipo de sorvete. A gelato e sorvete é a mesma coisa? Depende, o que você está falando? Só a língua, só a tradução? Ou você está falando da qualidade dos ingredientes? Né? Da estrutura, da característica do produto? É a mesma coisa? Não é. Porque senão o gelato não seria mais caro, o gelato não seria o tipo de sorvete mais desejado que existe. Então, é necessário que você utilize bons ingredientes. E assim, eu vou até dar uma boa colocada aqui, Imagina você colocar, por exemplo, por que a gente escolhe um creme de leite para colocar no gelato? Ou até uma nata e não uma gordura de péssima qualidade? Tá vendo? Eu já falei. A resposta eu já falei. O gelato italiano não usa uma gordura de péssima qualidade. Na estrutura do gelato a gente precisa de gordura, tá? Tanto para a estrutura quanto também depois para avaliação sensorial, né? Você com gelato na boca e sentir cremosidade e ele não ficar tão gelado na boca. A textura, tudo isso vem também da gordura, né? A gordura colabora com isso. Agora, eu poderia usar a pior das gorduras, mas eu quero fazer isso? É isso que eu vou preparar e oferecer para minha esposa comer? Eu vou consumir esse tipo de produto? Não, eu não quero. Então existe uma diferença. A gente quer também ter um gelato com característica do gelato de gelateria italiana. Então a gente precisa utilizar bons ingredientes. E bons ingredientes não é, poxa, o leite mais caro que existe. Não, é um leite. É um bom leite. Um leite gostoso, o leite que você está acostumado a tomar. Ao invés de, por exemplo, você pegar um outro exemplo, água, composto lácteo, né? Ao invés de usar um leite em pó, que leite em pó é o quê? É leite, é 100% leite. Né? É 100% lácteo, é feito do leite. Um composto lácteo que é uma invenção, é uma imitação do leite em pó. Onde tem que ter 51% de produtos lácteos. Então, do total ali do composto lácteo, metade é de produto lácteo. O resto é do que vier. É o que tiver, você põe ali dentro. E aí, você vai tomar um produto desse ou tomar um gelato? Qual a diferença? O produto bom é um leite em pó. Um leite, um creme de leite. Tá vendo que não existe um milagre? São ingredientes do dia a dia. Agora, um sorvete tradicional, quando a gente não faz questão de procurar uma gelateria italiana ou mesmo uma sorveteria que não se diz gelateria, mas que se preocupa com o produto que vai oferecer, vai usar esse tipo de produto. Em casa, você está livre disso, né? Porque aí você escolhe. Então, para você fazer em casa, basta o conhecimento ali de você escolher ingredientes, poxa, que vão dar um resultado bom. Tanto qualitativo, né? Valores nutricionais, mas também de sabor maravilhoso, que é isso que importa. Depois, tem como fazer uma massa para geladinho gourmet em casa usando só os utensílios que temos, para não ficar pedra de gelo. Olha lá, também sobre utensílio, até geladinho gourmet. Tem como fazer sim, né? Praticamente essa pergunta aqui está respondida na primeira ali, quando eu
até elaborei bastante a resposta sobre não tem a necessidade de ter um equipamento, uma estrutura de gelateria para fazer o gelato, ou se você quer aproveitar do gelato, preparar geladinho gourmet, eu acho que são aqueles pacotinhos, né? Um pacotinho de plástico e tal, e com o geladinho lá dentro, e aí você vai comendo, vai mordendo. Mas dá para fazer sim. Agora a questão da pedra de gelo, aí tem que ver a receita. É difícil eu falar aqui sem olhar a receita, o que pode estar acontecendo. Pode ser uma situação de congelamento, né? Congelamento muito demorado, enfim. Tem alguns pontos que podem fazer isso, tá bom? Criar pedras de gelo, mas principalmente pode ser um problema na estrutura, na composição dos ingredientes, na composição da receita, tá? Quantidade de cada ingrediente não está bem balanceado, um excesso de água na receita, fica muito gelado, cria pedra de gelo, ou então o que acontece? Ao longo às vezes você faz nos primeiros dias, nem aparece, mas ao longo do tempo no congelador, ele dá uma descongelada, volta a congelar, e aí quando ele volta a congelar, ele já cria maiores cristais de gelo. Tudo isso pode acontecer, tá vendo? Tem uma série de pontos que tem que ser analisados, tá? Agora, para fazer em casa, se dá para fazer, tá claro que dá para fazer, tá? Tá mais do que provado, né? Eu sou a prova viva que eu fiz por tanto tempo e até hoje eu continuo fazendo. Tirando a minha sorveteira ali, ó, o resto é tudo que a gente tem em casa no dia a dia. Vamos lá, próxima. Dá para fazer gelatos tropicais. Gente, gelatos tropicais, eu vou falar uma coisa, me fez lembrar até de um gelato que eu tomei esses dias. Eu não fiz aqui, eu tomei em gelateria aqui na Puglia. Ai meu Deus, eu esqueci o ingrediente. Enfim, era um mix tropical. Eu já fiz um gelato de mix tropical aqui em casa, só que não tinha esse ingrediente específico. Poxa, mamão, maracujá. O que mais? Tem mais um. Manga. Era mamão, maracujá e manga. Esse que eu fiz em casa tinha esses três. Mas esse que eu tomei esses dias era mamão, maracujá, manga e tinha aquela fruta. É uma fruta, sei lá, lilás, avermelhada, meu, como que chama aquilo? É maravilhoso aquilo. A minha mãe adora essa fruta. É uma fruta linda. Sabe aquela... Aqui a gente chama dragon... Fruta do dragão. Alguma coisa assim. Dragon fruit, se eu não me engano. Meu, tem branca dela também. É uma fruta cheia das sementinhas. Nossa, tá na ponta da língua o nome dela. Mas enfim... Sabe, a fruta é linda, aquela fruta meio lilás ali, é maravilhosa. Um gelato totalmente tropical, então dá para fazer sim. E olha, dá para fazer só base água, então vai evidenciar, né, um sabor muito mais marcante, muito mais presente. Se você quiser também fazer sei lá, um fior di tropical, um fior tropicale, alguma coisa assim, né? Que é um fior di latte, ou seja, com frutas, mas também utilizando leite, dá para fazer também. Vai amenizar um pouco os sabores da fruta, mas de qualquer maneira dá para fazer ficar bem gostoso. Pitaia, chama pitaia a fruta. Uma delícia, uma delícia. Então tinha pitaia, mamão, manga e o maracujá. Maracujá. Poxa, 4 frutas. Imagina que delícia. Refrescante, mas gelato, né? Nada de... Não é um açaizão que a gente
tá acostumado aí no Brasil, uma coisa mais cremosa, sabe? Só que com aquele sabor, gente, só de falar já me deu água na boca de novo. Muito bom, dá para fazer, olha, gelato tropical é uma delícia. Dá para colocar também, né, um outro fruto que é típico tropical, coco. Dá para fazer uma mistura também, poxa, coco com uma, sei lá, uma variegatura de maracujá, uma variegatura de maracujá e manga. Mamma mia, é uma delícia. Dá para fazer muito, muito bem, tá? E olha, gelato não é só questão de, dá para fazer tropical. Dá para fazer o sabor que você quiser. De doces. Eu sempre falo isso, né? Aliás, sabe uma boa aqui, ó, para eu indicar até? Eu tenho um quadro, se você não sabe ainda, eu tenho um quadro, né? Uma lista aqui, uma playlist aqui no meu YouTube de degustação de gelato. Então eu pego lá, eu escolho um sabor, explico sobre aquele sabor, experimento, né? Faço a degustação, aponto defeitos, qualidades do gelato, seja um gelato que eu fiz em casa ou um gelato que eu compre em alguma gelateria, que eu tome na gelateria ou traga aqui para casa, enfim, não importa isso. Mas só ali você já vai ver tantos sabores que você vai falar, meu, como assim dá para fazer gelato disso, gelato daquilo? Inclusive o último foi torta, né? Eu não fiz nem de gelato, eu fiz de uma torta, que a minha esposa queria uma torta de mousse de limão. E aí eu fiz uma torta e eu falei, pô, eu vou fazer uma avaliação sensorial, né? Fazer uma degustação da torta também, uma torta de gelato, tem tudo a ver, ficou muito boa. Então é uma dica também, sabe? Para você se inspirar, assim, falar, meu, eu vou participar desse curso gratuito a semana que vem, porque realmente o gelato é uma coisa de outro mundo, vale a pena você dar uma olhada nessa playlist cheia de ideias. Ok, depois, qual a temperatura ideal para um bom gelato? Veja bem, aqui são 2 pontos que a gente entra numa parte que é um pouco mais técnica, tá? Não existe uma temperatura ideal para o gelato. Por quê? Porque cada receita é feita de acordo com a temperatura que eu queira deixar aquele gelato. Vamos usar um exemplo aqui, não em casa, mas um exemplo de uma gelateria. Você entra na gelateria e tem lá 25, 30 sabores. Né? Aqui na Itália costuma ter bastante, às vezes até 40 sabores numa gelateria. Todos os sabores foram feitos, né? Aquelas receitas, elas foram construídas, elas foram montadas de forma que os gelatos se comportem mais ou menos de maneira parecida. Então tem a vitrine que está lá a menos 12 graus. Os gelatos, eles têm que estar todos mais ou menos com a mesma consistência lá em menos 12 graus. Porque o que acontece? Imagina se eu faço um gelato que é para ficar a menos 15 e ele está a menos 12. Ele precisa de temperatura mais baixa, ok? Ele precisa estar em menos 15, mas ele está em menos 12. Ele está numa temperatura mais alta. A tendência é o quê? Ele descongelar um pouco mais do que era para ter ficado ali a menos 15. Ele vai estar mais mole. Agora, se faz o contrário, né? Se eu pego um gelato que está a menos 12 e eu coloco a menos 15, ele vai começar a endurecer. Se eu colocar a menos 18, ele vai congelar bastante. Eu não vou conseguir mais mexer nele. Aí imagina que você fala, poxa, eu quero tomar aqui um gelato de, um de chocolate e um de creme. Aí o de chocolate está muito duro, o de creme está mole. Como que eu vou mexer no de chocolate e colocar os dois juntos? Não tem como. Então, todos os gelatos, aliás, isso é o karma assim das gelaterias, viu? Porque quem não tem muita experiência mesmo,
gelatieri, que não tem muita experiência, quando começa a dar algum problema em receita, ele não sabe muito o que fazer para deixar os gelatos ali se comportando de maneira igual. Para você poder trabalhar e pegar o gelato que for e ele tá macio e você conseguir mexer nele. Tá? E isso acontece também ao longo do dia, né? Conforme você mexe mais no gelato, mais derrete, abre e fecha toda hora ali o congelador, né? A vitrine, o ar gelado sai, entra ar quente, enfim, vai tendo muita mudança de temperatura, o gelato vai sofrendo. Então, às vezes é necessário também durante o dia você mudar o congelador. Isso eu tô falando, gente, para gelateria. Em casa a gente tem o congelador, é outra história, né? O congelador geralmente de casa está a menos 18, então você pode adequar as receitas para esse tipo de temperatura. Ele não vai congelar, não vai ficar durão lá, como geralmente fica quando a gente compra na gelateria e leva para casa. Porque a gelateria, o congelador está numa temperatura mais alta do que o de casa, tá? Tem tudo isso a ver. Então, não existe, assim, se a gente for falar, não existe uma temperatura ideal. Depois, ó, como usar frutas desidratadas no gelato? Gente, fruta desidratada no gelato, para ser sincero, não é muito usada, tá bom? A não ser que eu queira fazer alguma invenção, alguma receita muito, sei lá, por exemplo, ó, tem uma receita que chama Málaga. É muito tradicional aqui na Itália. É uma receita com uva passa, é uma receita alcoólica. Fugiu o nome do licor que a gente coloca. Enfim, é uma receita... Málaga. É uma receita alcoólica. Então a gente coloca uva passa porque a gente quer aquele sabor ali, ok? Mas a uva passa não conta na receita. Ela é colocada quando o gelato já está pronto. O gelato está pronto não, quando ele fica pronto, né? No momento o gelato está pronto é a hora que adiciona a uva passa. E geralmente essa uva passa ela fica já, você pode deixar ela já na bebida alcoólica para ir já absorvendo, entendeu? Pode ser rum, enfim. Ela já vai absorvendo e aí você coloca, quando o gelato ficar pronto, adiciona ali uva passa. Esse é um caso que a gente utiliza, tá? Agora, falar, por exemplo, pô, eu vou fazer um gelato de fruta de damasco e vou colocar ali dentro o damasco desidratado. Aquele que a gente come no Natal, principalmente, né? Tem na ceia de Natal, assim, final de ano. Não, se eu vou fazer um gelato de damasco, eu vou comprar o damasco fresco, a fruta ali, in natura. Por quê? Porque vai estar, o gelato no final vai me dar muito mais o sabor natural, né? Vai me lembrar muito mais a fruta do que eu utilizar uma fruta que já está cristalizada, que já não tem as mesmas propriedades nutricionais da fruta in natura. O sabor também, querendo ou não, ele já vai... Porque o que acontece, né? Para desidratar, nada mais é do que tirar a água, né? Fazer sair a água. Querendo ou não, a gente já está alterando também a característica da fruta. Enfim, você está modificando totalmente aquele alimento. Ele não vai ter a mesma sensação de tomar um gelato feito com o damasco in natura ali, tá? O damasco fresco. Ok? Por exemplo, ó, vou dar aqui uma outra alternativa. Vamos supor que você invente de fazer, eu já fiz, fica muito gostoso. Que você invente, por exemplo, um gelato de panetone. Fala, não, eu quero um gelato com o sabor do panetone, quero colocar panetone lá dentro. E panetone vem as frutinhas ali, né? Frutinha desidratada.
Nesse caso, vai bem. Nesse caso, eu poderia pegar o damasco também, porque eu acho que em panetone não vem damasco, né? Deve vir... Eu não gosto muito de panetone. Prefiro muito mais chocotone, panetone de pistache. O tradicional eu não gosto muito, então eu não lembro exatamente que frutinha que vem ali. Eu sei que uva passa vem. Mas se eu quero fazer o gelato de panetone, aí eu posso até aproveitar e falar, quero colocar damasco também e coloca ali no meio. Aí é outra história, né? Porque o sabor, ele já traz, ele já pede isso. O panetone pede fruta desidratada, né? Não tem suco de fruta ali no meio. Nesse caso cairia bem, nesse caso tudo bem, tá bom? É uma outra história, né? Depois, eu já faço gelato em casa e minha maior dificuldade é acertar na cremosidade. Como você poderia me ajudar? De novo, outra pergunta aqui sobre cremosidade. Cremosidade, é o seguinte. Vamos dizer o seguinte, não adianta nada, por exemplo, eu encher de gordura a receita, sendo que não está bem equilibrada, tá? Excesso de gordura, uma outra coisa também que implica na questão da cremosidade, o ar. O gelato monta, né? Gelato, outros tipos de sorvetes, monta, inclusive no curso gratuito eu vou falar bastante disso também, monta ou seja, existe incorporação de ar, isso também ajuda a deixar mais cremoso. Agora, tudo isso implica o quê? Em um balanceamento dos ingredientes, uma receita bem pensada, bem feita, para que obtenha todas essas características. Fica meio difícil aqui eu querer ajudar, principalmente não vendo a receita, né? Eu estou vou dar palpite em alguma coisa que eu não estou nem vendo onde que pode estar o problema. Mas basicamente, para você ter ideia, basicamente é isso. É o bom balanceamento, né? O bom equilíbrio dos ingredientes. Quantidade de gordura, a proteína do leite ajuda na incorporação de ar, aí o ar vai ajudar na cremosidade, espessantes. Tá vendo? Tem pontos também que tem mais de um ponto que precisa ser considerado. Então é importante também olhar como um todo e sem a receita aqui, sem um exemplo, fica difícil tentar adivinhar aí, vai ser achar, né, procurar uma agulha no palheiro sem ter pelo menos um sinal de fumaça ali do que pode estar acontecendo. Mais uma aqui, ó. O gelato derrete muito fácil, a minha cidade é quente. Gente, você não sabe o calor que faz aqui nesse sul da Itália. É muito quente, mas eu sei que no Brasil também, eu já fui para Fortaleza, São Luís do Maranhão, Salvador, Rio de Janeiro. Estou falando dos pontos mais quentes, né? Eu conheço muitas cidades do Brasil, eu viajei bastante quando eu morava aí no Brasil, que eu adoro viajar. E, como é que aquele... me fugiu aqui outro lugar que é quente, quente, quente. Porque eu fui também ali para Tocantins. Como chama? Não era Palmas. Enfim, tô viajando aqui nas minhas viagens, né? Viajando na viagem. Mas enfim, Tocantins lá também faz muito calor. Eu não lembro exatamente que cidade que eu passei. Enfim, mas haja calor, hein? E olha, gelato tem em tudo quanto é cidade, tá bom? Aliás, principalmente em cidade quente. Sabe por quê? Porque em cidade quente faz muito calor, as pessoas querem mais.
Então vende. É muito mais fácil você encontrar gelateria em cidade quente do que em cidade fria. Aqui na Itália tem, né? Mesmo no frio se toma gelato aqui na Itália. Porque é o gelato italiano, né? Então é gostoso, todo mundo aqui conhece a qualidade do gelato italiano, então mesmo no inverno toma. Claro que não na mesma intensidade, na mesma quantidade, mas as gelaterias funcionam também. A grande maioria, tá? Funciona também mesmo quando tá um pouco mais frio. A única coisa, gelateria só não funciona, sabe quando? Quando o dono quer tirar férias. Porque o que acontece? O verão aqui na Itália é o quê? É em agosto. Que são as férias. O país inteiro sai de férias em agosto. Só que quem é dono de gelateria, pô, vai fechar a gelateria no mês que mais vende, né? Julho, junho, julho, agosto. Agosto é férias coletiva. Então, é claro, ele está ali trabalhando, aí a hora que chega o inverno, que diminui o movimento, ele fala, pô, vai, trabalhei demais esse ano, plá, vou fechar a porta aqui e tirar umas semaninhas aqui de férias, tá? Porque senão as gelaterias têm, principalmente porque preparam as coisas, né? Preparam doces. Eu falei de panetone aqui, poxa, panetone com gelato, torta gelato, tudo isso por causa do Natal, por causa do Ano Novo, enfim. O que eu quis dizer sobre tudo isso, né? Derrete muito fácil, minha cidade é quente. Que isso não muda nada, tá? Não muda nada, muito pelo contrário. Ele é até melhor você tomar não, né? É mais gostoso num dia de calor você tomar um gelato para refrescar, ok? E derrete muito fácil, ó, o gelato é um produto, gelato ou mesmo um sorvete tradicional, outros tipos de sorvete, ele é um produto de temperatura negativa. Aonde que a gente guarda o gelato? No congelador. Ele está ali em menos 12, menos 18, menos 15, menos 20. Ele está ali em temperatura negativa. A partir do momento que você tira do menos 12 ali, do menos 18 e traz para a temperatura ambiente 20 graus, 30 graus, cidade quente, no calor 34 graus, não tem jeito, o gelato vai começar a derreter. Mas isso é o magnífico, né? Que a gente olha aquela estrutura, parece que tem uma estrutura, tá ali, mas ele está se movimentando a todo tempo. Por quê? Ele está derretendo, tá? É claro que toda a estrutura que é feita, a gente fala muito de sabor do gelato, mas assim, o gelato também tem uma estrutura bem característica. Então o gelato, não é que você prepara o gelato e ele cai, ele derrete, ele some porque não tem estrutura, né? Ele desmonta. Não, ele tem que ter uma estrutura, ele derrete, óbvio, mas tem que durar ali um tempo suficiente para você conseguir tomar sem se sujar inteiro. Apesar que num calor você acaba se sujando, não tem como, né? Não tem como, é muito calor para o gelato aguentar. Coitado, sofre, viu? Então é isso, não é que derrete fácil, ele derrete porque é a característica, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Vai, eu vou fechando por aqui hoje. Se você tiver alguma outra dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode deixar aqui no comentário, tá bom? Que eu respondo com o maior prazer. Lembrando, domingo eu tô aqui de volta para a gente falar um pouco mais, fazer aí um aquecimento. Eu vou trazer mais detalhes do curso para você se preparar, saber como que vai funcionar. Vou falar dos utensílios que a gente vai utilizar, entendeu? Você vai ficar relax, sabendo que a gente não precisa de nada de outro mundo, utensílios de casa. Se você tiver sorveteira, ótimo, use a sorveteira. Se não tiver, não tem problema. Vai fazer gelato do mesmo jeito. Vai aprender muito sobre gelato italiano. Gente, é isso. Vou pedir para curtir esse vídeo. Eu sempre deixo por último, hein? Curtir esse vídeo, me ajudar aí a crescer o canal.
chegar, né, essa informação para mais pessoas que têm esse prazer de tomar gelato italiano e poder tomar um gelato feito por ela mesma. Muito bem? E o link, mais uma vez, o link para o curso gratuito eu vou deixar aqui na descrição, tá? Inscreva-se também no meu canal, hein? Te vejo domingo, gente. Vai, para fechar aqui. A gente se vê no próximo gelato e a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo gelato. Tchau!